Olá, olá, Carol. Tudo bem, Carol? Boa noite, boa noite. Vamos começar, vamos entrar. Deixa eu ver aqui se eu consigo te enviar um convite, Carol. Aí, já apareceu. Oi, Ai, Carol. meu Deus. Oi, tudo bom? Deixa eu avisar aqui para as minhas amigas, porque Tá tudo certinho, olha aí. tá Show de vendo? bola. Boa noite, Carol. Boa noite. Você tá me ouvindo bem? Tô. E Tá você muito tá me alto. ouvindo bem? Você acha que tá muito alto, tá baixo? O meu áudio tá Não, bom? acho que tá bom. Aqui É, tá frio, viu, nega? Tá frio valendo aí. Você tá vendo como é que eu tô? né? E eu já tô. Olha aí como é que eu tô afônica. Ah, eu tenho que Isso, estar assim, porque tá 8 graus. Acho que um pouquinho, isso. quase 9. Dá de esfriar mais na madrugada. Mas se eu não botar alguma coisa para me agasalhar, eu fico. Não consigo mais nem falar. Boa noite para todo mundo que está entrando aí. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Que Boa alegria, noite. Carol. Que alegria tê-lo aqui. Não Né? é? Que maravilha. Ah, Seja que bom. bem-vinda, Carol. Seja muito bem-vinda. Esse espaço aqui é um projeto que a gente começou. Quem viu minhas primeiras lives sabe que foi um projeto que a gente começou para dar algum subsídio aos assistentes sociais de formação, os profissionais de formação, sobretudo aqueles que estão nas universidades de modalidade EAD, que foi onde eu me formei. Né? E eu sei que assim precisa desse respaldo mesmo, dessa como eu poderia dizer, dessa informação com mais circunstâncias. Me falta a palavra nesse momento, mas não é que eu não posso dizer que deixa a desejar, não exatamente isso, mas é que é muito necessária um respaldo maior para que a gente, de fato, tenha uma educação de qualidade. É Sim, isso. A gente começou com essa intenção, convidamos alguns profissionais com formação de várias modalidades, ou de modalidade presencial, de várias universidades, de várias instituições. Já tivemos na nossa live doutores em serviço social, doutores em psicologia social, e por aí vai. Gente que se formou na USP, gente que se formou na UFPE, e estamos aqui. Agora você está aí. Vou somente dizer que você é uma amiga querida, né? Que nós nos conhecemos já há bastante tempo, há muitos anos. sim, Amo demais. Né? Estivemos juntas, congregamos juntas em algumas vezes, né? Nas comunidades cristãs aí onde nós congregamos. E de forma que a gente já se conhece já há muito tempo. Nós temos também ideias, né? E convicções bem parecidas. Estamos sim. aí na mesma linha, estamos alinhadas aí com pensamentos, né? Então isso é muito bom. E assim, Carol, seja muito bem-vinda. Caroline Miceli, né? Nossa convidada de hoje, advogada, cientista política, e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a alienação parental, né? O que você Isso, saber sobre alienação parental. Carol, a fala é sua para você fazer a sua apresentação. certo. Então, muito obrigada pelo convite, né? Primeiramente, eu, enfim, nunca participei de uma live, é a minha primeira live. Estou muito honrada que seja com você, né? Pela UFPE. Sou formada em Direito pela Faculdade Damas e fiz o mestrado na Universidade de Lisboa em Direito Ambiental. Enfim, tem muito a ver com o que a gente vai falar. E comecei Teoria das Decisões Jurídicas, enfim, mais geral, né? E atuo na área civil e na área. Enfim, a área civil é muito ampla, né? Mas atuo na área de família e em outras áreas cíveis. E o tema
de alienação parental, né, é um tema que assim, é recorrente nas varas de família, porque se assim sempre tem uma alegação de alienação parental nos processos que envolvem guarda e regulamentação de visitas, né? Porque o que acontece? A alienação parental, ela foi inicialmente descrita, digamos assim, por um psicólogo dos Estados Unidos, né? E inicialmente ele pontuou as consequências de uma alienação parental para as crianças, né? Ele, como psicólogo, estava estudando as consequências da alienação parental para as crianças. E o que vem a ser a alienação parental, né? Toda vez que o cônjuge ou alguém que tenha o poder, a autoridade sobre uma criança, num contexto de separação, né, dos pais, toda vez que essas pessoas que têm uma autoridade sobre a criança fazem uma espécie de campanha contra o outro genitor, né? O genitor que não ficou inicialmente com a guarda da criança. Toda vez que isso acontece, a gente diz que aconteceu uma alienação parental, né? E aí, primeiro, é importante pontuar isso, que não é só no contexto do casal, né? Às vezes é um avô, um tio, um primo que faz essa campanha negativa contra o pai. Geralmente é o pai, né? Na maioria das vezes é o pai que sofre alienação parental. Eu tô com medo de cair isso aqui, que uma vez já caiu. Uma vez já caiu, mas tomara que não caia. Então, diante dessa realidade, né, esse psicólogo dos Estados Unidos, ele descreveu esse fenômeno em 1985. Então, é um fenômeno que acontece, enfim, sempre aconteceu, né? Mas, efetivamente, em 2010, ele se tornou lei no Brasil, né? Ele foi positivado, esse fenômeno da alienação parental. E, recentemente, ele sofreu algumas mudanças, certo? Então, assim, essa lei da alienação parental, né, contra a alienação parental, digamos assim, ela visa proteger o melhor interesse da criança no sentido de que ela tenha uma convivência saudável com a família, com os dois pais, enfim, né, com os genitores ou, enfim, com as pessoas da família, uma convivência familiar, na verdade, saudável. E aí, enfim, em 2010 apareceu essa lei e recentemente teve algumas mudanças na lei, porque é assim que funciona, né? A gente edita uma lei e vê, com o passar do tempo, com a prática, né? A experiência prática, a gente vê o que dá certo e o que não dá certo, e o que não dá certo é modificado, né? Enfim, a gente tenta melhorar sempre. Toda legislação ela é passível de emendas, de acertos, porque né, ela é criada e ao passo que isso é toda questão, não é somente na alienação parental, né? Mas em toda legislação, uma legislação é criada, né? E com o passar do tempo, a gente vai vendo como a dinâmica, né, do dia a dia, da vida, do cotidiano, vai sendo necessária aqueles ajustes. E com a alienação, a lei de alienação parental não é diferente. Ô, Carol, só um parêntese, porque assim, eu estou aqui com a língua coçando, eu falo muito, né? Estou me controlando. Por isso que quando a gente fala assim, não, 40 minutos, não vai dar tempo, assim, vai ter muito tempo, é nada. No instante passa, rapidão. Mas é só somente para falar sobre uma coisa, essa questão da alienação parental, principalmente no Brasil, não sei em outros países, mas a realidade brasileira é que os casais se separam, né? E sempre traz algum litígio ali naquela separação, o que envolve separação, divórcio, sempre tem, muito raramente acontece um divórcio, uma separação amigável, sem problemas, sem farpas, digamos assim. E quando acontece, que infelizmente, diga-se de passagem, na grande maioria das vezes, fica essa briga, essa guerra
né, em torno, e quem sofre é aquela criança. A criança que está ali no meio daquela guerra, né, e é ali, normalmente, onde acontece a alienação parental. Né, porque, normalmente, um dos cônjuges, para punir o outro, priva, né, priva aquele outro da presença da criança, do filho, da filha, e por aí vai. Então, a partir daí, começa a alienação parental. Me corrija se eu estou muito enganada, porque eu não conheço muito de lei. Eu conheço um pouco da minha área, e da minha área eu preciso ler, estudar um pouco, às vezes, a questão da legislação, mas na prática, na vivência, no atendimento familiar, no dia a dia, no fazer profissional, a gente vê muito isso. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa realidade Então, tão você triste. tocou num ponto que eu acho muito importante. Assim, nós do direito, nós não temos a expertise para indicar o que é uma alienação parental ou não, se uma criança vem sofrendo alienação parental ou não. E outras coisas também, se uma criança vem sofrendo abusos diversos, a gente não tem essa expertise. Então, realmente, assim, no projeto de lei, né, enfim, na lei, na verdade, de alienação parental, tem essa preocupação de que uma equipe multidisciplinar esteja junto enfim, dos órgãos judiciais para conseguir indicar, né, verificar realmente se ali existe uma alienação parental. Então, assim, essa criança, uma das mudanças recentes, né? A criança ela já era ouvida por uma equipe multidisciplinar, certo? E uma das mudanças na lei de alienação parental que ocorreu recentemente foi que antes como é que funcionava? Quando das hipóteses de alienação parental é quando se faz uma denúncia contra o ex-cônjuge. Geralmente é uma denúncia de abuso sexual. Então, como é que funcionava, né? Com uma denúncia tão grave quanto essa, a criança recebia a visitação do pai, mas assistida por alguém, geralmente alguém da outra família. Então, era uma situação muito desconfortável para a criança, para o pai, para todo mundo. Então, uma das modificações da lei é que hoje a criança ela vai ficar junto com essa equipe multidisciplinar na visitação, certo? Preferencialmente junto. Nem sempre isso vai acontecer porque, enfim, exige que todos os fóruns tenham uma equipe multidisciplinar, porque inclusive a visitação vai acontecer no fórum, né? Então, geralmente era isso. Então, o profissional do direito ele não tem essa capacidade de saber, né? A gente não tem expertise. Então, geralmente, quem está ali para nos dizer, para nos auxiliar, é o assistente social, um psicólogo, um psiquiatra, né? Então, assim, a gente tem que reconhecer, porque assim, no mundo do direito, né, parece que, enfim, os juristas querem abraçar tudo e não é assim, né? A gente precisa dessa interdisciplinaridade, a gente precisa dessa comunicação com outros saberes, né? Então é isso, assim, não tem. Vocês são importantíssimos nisso, entendeu? E com certeza você tem até um olhar, uma vivência mais acurada para isso, né? Do que o Sim, jurista em si. é como você falou, né? A equipe multidisciplinar, né? Porque é constituída de vários profissionais, o advogado está no meio, o assistente social, o psicólogo, às vezes o pedagogo, né? Dependendo da equipe. E é importante que cada um tenha o seu olhar, olha, faz o estudo de caso, né? É necessário dizer que essa equipe se reúne em torno daquele processo, do que está acontecendo, daquela família ali em torno, daquele núcleo familiar, para fazer o estudo de caso, para daí tirar. Né, isso aí normalmente é na vara de família, né, nos fóruns. Não é o meu caso, porque eu não sou assistente social do judiciário. Né? Tenho algumas colegas que são assistentes sociais, que trabalham no judiciário, tanto em Pernambuco como aqui em São Paulo já, mas não é o meu caso. Eu sou da área da assistência social mesmo, mas muitas vezes, antes de chegar ao judiciário, passa por nós, porque nós somos da atenção, da proteção social básica, que no CRAS, que é a porta de entrada, né, normalmente,
dos direitos socioassistenciais. Então, muitas vezes as pessoas vão primeiro lá. E de lá que a gente vai direcionar para o judiciário, para o CREAS, enfim. Mas é esse olhar de uma equipe inteira para poder, de fato, tirar alguma conclusão, se é que a gente pode dizer que tira uma conclusão, né? Mas a gente faz um estudo de caso e muitas vezes não. Via de regra, é esse estudo de caso que vai dar subsídio para o juiz determinar algo. Com certeza. Existe na lei essa determinação, né, que haja, logo na instauração desse processo de alienação parental, que tramita em prioridade, né, na justiça, que haja esse laudo inicial e que se aponte a metodologia que vai ser empregada na análise do caso. Então, assim, como eu disse, a gente do direito não tem a expertise, né? Então, a gente precisa realmente dessa equipe para que a gente consiga analisar o caso. Recentemente não, porque eu já perdi as contas, mas eu fiz um post falando sobre alienação parental, só que num aspecto... Porque o que acontece na realidade, né? Quando um casal separa, muitas vezes é alegado alienação parental quando existe uma dificuldade de que o pai, geralmente é o pai, encontre com seu filho, certo? Quando existe um empecilho para que o pai encontre com o filho. Aí se alega alienação parental, porque você impedir um pai de ver um filho é uma das hipóteses de alienação parental. E, por outro lado, tem os casos de mulheres que denunciam seus ex-companheiros por abuso sexual, né, contra os seus filhos. Então, é uma questão bem delicada, né? De um lado, a gente tem um pai que quer ver os filhos, e do outro lado, a gente... será que cometeu abuso sexual ou não? Enfim, é uma questão bem delicada. E eu vi um documentário, na verdade, que foi... o meu post foi sobre isso. Um documentário Allen versus Farrow, que é o de Allen versus a Mia Farrow, né, que nos Estados Unidos ele foi acusado de abusar sexualmente da enteada dele. E assim, a alegação que ele fez é que existe uma alienação parental ali, certo? Assim, recomendo demais esse documentário para quem quiser assistir. Mas é uma situação extremamente difícil, porque você tem uma criança de pouca idade, né, que diante de uma acusação gravíssima como essa, né, e por outro lado um pai que pode perder muitos anos da vida de convivência com a filha, né? Mas no caso lá dando um spoilerzinho, no caso do documentário, eu achei bem coerente tudo que a Mia Farrow falou, né? E existe também a utilização dessa teoria da alienação parental para acobertar esses tipos de abusos, né? Então, é muito delicado, é uma questão muito delicada judicialmente. Carol, é uma linha tênue entre a gente saber, porque tem que ter um olhar, de fato, multidisciplinar, tem que ter muito estudo de caso, tem que ter muito cuidado, porque, de fato, a linha é muito tênue para você saber até onde, de fato, está acontecendo a alienação parental e até onde existe, de fato, o abuso. Se é que existe isso, separar isso tudo é por isso que não pode ser o olhar de uma pessoa só, não pode ser o olhar de um juiz apenas, do profissional do direito apenas, do assistente social apenas, nem do psicólogo. Tem que ser realmente uma equipe e é bastante delicado e uma linha muito tênue para a gente trabalhar com isso. Tem que ter, são vidas, são pessoas, né? E a gente precisa ter muito cuidado, muita graça, muita sabedoria para poder lidar com essa situação e produzir um relatório que não é simplesmente você ver o caso, se reunir com outros profissionais, entender o caso por algum prisma e produzir um relatório. Você está lidando com situações que diz respeito a vidas, a pessoas. Então, na hora de produzir um relatório desse, requer
cuidado redobrado, é muito complicado. Sim. Pois é uma questão muito delicada na justiça, né? Na justiça em todos os âmbitos. E realmente, assim, tem que ter estômago, digamos assim, para lidar com esse tipo de coisa. Eu já peguei um caso em que a gente suspeitou, eu trabalhei com uma colega minha, Tâmara, que eu espero que esteja assistindo aqui, senão tá, ó, brincadeira. Mas eu trabalhei com essa amiga e a gente inicialmente suspeitou de abuso sexual, ficamos extremamente preocupadas. E, enfim, aí houve acompanhamento de psicólogo, psiquiatra, enfim. E graças a Deus, assim, depois a gente chegou à conclusão, de acordo com o que nos fora repassado, né, que não existia ali, não era um caso de abuso sexual. Isso sequer foi levantado pela mãe, inclusive, né? A gente aqui, enfim, com aquele olhar, né? A gente que enfim, ficou receosa. Mas é uma situação muito, muito complicada, né? Muito delicada. E cada vez mais o judiciário ele tem tentado resolver isso da melhor maneira possível. Essa questão de agora as visitações não serem mais pela família da mãe, né? A família da mãe não acompanha mais a criança, porque imagina um contexto em que a mãe denuncia o pai da criança por abuso sexual. Aí essa criança vai receber a visita do pai acompanhado de alguém da família da mãe. Vai ser uma situação bem delicada, né? Então, agora é acompanhado por um profissional que vai ser no fórum e acompanhado por um profissional do fórum. E também existe a possibilidade de suspensão das visitações, né, quando apresentar algum risco para a criança, quando em contexto de violência doméstica, enfim. Aí também existe essa possibilidade. Mas é bem delicado, né? É delicado. E eu estava pensando aqui, que situação, que dias tão terríveis que nós vivemos. E a delicadeza, a situação é tão delicada que nesse contexto aí, a gente fica torcendo para que não seja um abuso. Mas se não é o abuso, é alienação parental de fato. Né? Um dos dois vai ter que descobrir ali naquele caso, uma das duas coisas está acontecendo. Ou está acontecendo de fato a alienação parental, ou está acontecendo o abuso, né? Porque há denúncias dos dois lados, e a gente torce, a situação é tão delicada que a gente acaba torcendo para que seja apenas a alienação parental, porque é terrível, faz mal, ocasiona, é uma agressão contra o psicológico da criança, não é? Mas ainda é menos difícil, não é que seja mais fácil de ser tratado, mas é menos complicado do que o abuso em si. Sim. Na verdade, é uma situação, nós estamos vivendo tempos tão complexos, né? E quando acontecem esses contextos, a gente fica se perguntando que profissional eu preciso ser nesse momento, né? Nessas situações. É muito delicado. A palavra é essa mesmo, é delicado. Não, no contexto do trabalho nas varas de família, né, no contexto do direito das famílias, muitas vezes você faz um trabalho meio que de psicólogo, né? Não faz um trabalho de jurista. Você tá ali, e uma coisa que eu acho que todo advogado e advogada que atua nessa área tem que ter em mente é que nesses casos, assim, a gente tem que defender o melhor interesse da criança. Não importa se eu estou do lado da mãe ou do lado do pai. A pessoa principal, né, é a criança. E, inclusive, assim, o STF já considerou crianças e adolescentes como hipervulneráveis, né? Então, assim, é uma situação de extrema vulnerabilidade. É dever de todos prezar pelo bem-estar dessa criança, né? Então, os advogados têm que ter isso em mente, os advogados e as advogadas, porque realmente é o interesse da criança que está ali. E tem situações também de alienação parental que são mais simples, assim, digamos, né? Que é aquela mãe ou aquele pai que só nega informações ao ex-cônjuge, né? Porque não dá informação sobre saúde, sobre coisas que aconteceram na escola,
informações, enfim, do cotidiano da criança, né? E isso pode ser caracterizado também como alienação parental, né? O Carol, Oi, diga. no senso comum, a gente e assim, se imagina que a alienação parental é só o fato da mãe ou o pai impedir que a outra parte veja a criança, né? Impedir que a criança vá para o convívio, vá para casa. Normalmente é um casamento que foi desfeito, a pessoa já está numa segunda relação, então aquele cônjuge quer impedir que aquela criança tenha convívio com aquele novo parceiro, né? Da outra parte, digamos assim. E por um bom tempo a gente achava que a alienação parental era só isso. Mas, como você está dizendo, até a questão de não deixar, não passar a informação correta, o que se passa no dia a dia da criança, porque ainda que apenas um tenha a guarda, digamos que a mãe tem a guarda, mas porque ele não tem a guarda, eu não devo a satisfação do. Não, e aí, se ela omite as informações do dia a dia, de questões médicas, questões de saúde, questão educacional, no convívio do lar, em tudo, se ela omite alguma informação, caracteriza sim alienação parental também. Isso é uma coisa bem assim, que a gente tem visto agora, bem recente, né? Porque antes a gente via e pensava a alienação parental apenas com a questão de não deixar ver, de não deixar conviver. Muito, muito bom essa parte, isso que você falou aí, porque inclusive era uma dos meus questionamentos, das minhas perguntas. Eu vou, nesse momento, aproveitar, né, e abrir já, não abrir para perguntas agora, mas dizer para o pessoal que está aí, né, para o público que está aí nos vendo, que está aí conosco na live, você pode e você deve aí entrar e fazer perguntas, né? Vamos explorar aí a Carol, porque o momento de fazer a pergunta é esse. Se você quer saber algo sobre alienação parental, esse é o momento de você fazer a pergunta, tá certo? Você pode escrever aí, digitar aí a pergunta. Acho que é a forma, né? Não tem como subir e fazer a pergunta através do vídeo da live, não. Mas você pode deixar a sua pergunta aí, que a gente vai ter um momento para as respostas, né, a esses questionamentos. Sim. Pois é, então é isso, não necessariamente você impedir a visitação, às vezes você dificultar sem razão, né? E também essa questão de você não repassar, né, informações de saúde, informações educacionais, você também dificultar o exercício da autoridade, né, do pai ou da mãe. Isso também pode configurar uma alienação parental. Enfim, é bem assim, amplo, né? Depende muito do caso a caso. Nós marcamos, decidimos fazer essa live sobre a alienação parental nesse momento, mas nós sabemos que existe, né, o dia do combate a essa prática, né? No mês de abril, por exemplo, o dia precisamente dia 25 de abril, é o dia de combate à prática de alienação parental. E alguém que esteja aí na live pode estar dizendo assim, mas se é em abril, o que elas estão falando, né? É porque esse tema, ele é um tema razoavelmente, não é um tema novo, mas é um tema dos mais, digamos assim, dos mais tenros, não é um tema muito antigo, e é necessário, em todo momento, em todos os tempos, a gente está trazendo isso em pauta, sim. Né? Mesmo que não seja abril, mesmo que não seja o dia de combate, aquele dia que é o dia que escolheram, né, para ser um dia de lembrar durante o ano, mesmo que não seja esse dia, acho que todo tempo, todo momento é momento da gente falar, da gente trazer à tona esse tema, sim. Acho importante. Sim. E lembrando que assim, a lei, né, ela é de 2010, mas não é que antes de 2010 essa criança não estivesse, né, resguardada e assegurada. A Constituição, ela fala da importância da convivência familiar, né, o Estatuto o ECA, né, da criança e do adolescente também. E assim, aí tem muita gente, inclusive, que é contra essa mudança que aconteceu há pouco tempo na lei, né, de alienação parental. Cogitou-se até que ela deixaria de existir, né, porque
existe uma preocupação muito grande com mães que efetivamente sofreram violência ou que os seus filhos sofreram violência dos ex-cônjuges ou companheiros. Existe uma preocupação com essa lei da alienação parental. Por quê? Porque muitas vezes ela é utilizada, ela é instrumentalizada para falsear ali uma realidade, né? E é exatamente sobre isso que fala o documentário da Lamia versus Farrow, né? Que foi lá, o de Allen, ele utilizou a alienação parental, que esse termo surgiu inclusive nos Estados Unidos, ele utilizou a alienação parental como meio de defesa no processo contra a denúncia, né, de abuso sexual. Então, isso acontece também. Então, existia uma preocupação, existe uma preocupação de que como essa lei será utilizada, né, pelos abusadores, digamos assim, se possivelmente ela fosse utilizada por eles. Existe essa preocupação, mas existe também uma realidade de alienação parental. Então, foi ótimo a lei não ter deixado de existir, ela se aprimorou, né, nessa... É uma lei pequena até, né, mas... enfim, ela se aprimorou nesses últimos tempos. Ô, Carol, eu estava dando uma olhada para refrescar a memória na cartilha e eu lembrei de algo que eu trouxe aqui para a gente falar e assim achei bem interessante, né? Tem a questão da alienação parental, que é quando uma pessoa da família impede que o outro, que a criança tenha acesso ao outro, né? Seja acesso que a outra pessoa, a outra parte tenha acesso às coisas daquela criança, seja a presença, seja informações básicas do dia a dia, como nós já falamos. Tudo bem. Mas existe uma coisa aqui que eu vi que é autoalienação parental. E ele fala que é quando um dos institutos relacionados ao tema é a teoria da autoalienação parental, que ela ocorre quando o próprio genitor, ou genitora, claro, né, pratica atos conscientes ou inconscientes que provocam o afastamento de seus filhos. E assim, a gente observando, a gente vai trazendo à memória histórias, né, vivências mesmo, nossas, de pessoas que nós conhecemos, de amigos, e a gente vê que essa autoalienação também sempre foi uma prática, sempre foi uma coisa presente. Sim. Então, esse termo autoalienação parental, né, ele foi cunhado por um civilista. Eu esqueci o primeiro nome dele, mas o segundo é Madaleno, eu acho que é Rolf Madaleno, alguma coisa assim. Mas foi usada primeiro com ele, que é a situação seguinte. Tem aqueles pais, né? Eu vou falar pais porque é o senso, o geral, né? A regra geral, lógico que comporta exceções, mas é que a criança fique com a mãe, o pai se afaste, essa alienação parental ocorra em direção ao pai, né? Mas, então, essa situação... assim, né? É a maioria. Que a gente vê ainda hoje na nossa sociedade, ainda é a maioria. Mas isso tem mudado significativamente. E nós temos recebido muitas denúncias contrárias, de pais solos, hoje em dia, pais que criam seus filhos e que sofrem, e que as mães estão sendo impedidas de ver os seus filhos também. Hoje já temos muito disso, mas lógico que, via de regra, a gente vê isso muito mais com relação ao homem mesmo, né? O homem sendo impedido de ter informações e de gozar da presença dos seus filhos. Sim. Aí nessa autoalienação é aquela situação em que o pai abandona a criança, né? Não quer ver, passa meses, anos sem ver, e depois recorre a essa teoria da alienação parental para dizer que não viu o filho por isso. Mas, na verdade, ele tomou atitudes e viveu de uma forma que não era incompatível com o convívio com o filho, por opção dele, né? Então, a autoalienação seria algo nesse sentido, e ela é tese de defesa, né? Que é utilizado quando se alega alienação parental, é uma tese de defesa à autoalienação parental. Não, você tomou atitudes que fez com que
você se afastasse do seu filho, né? Enfim. Entendi. Muito, muito interessante. Isso com relação à alienação parental, a gente pensa apenas nos genitores, né? No pai e na mãe. Mas existe a alienação parental também praticada contra outras pessoas da família, do grupo familiar, né? Que a família extensa, por exemplo, autoalienação contra os avós, os tios, às vezes. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, exatamente. Assim, a Constituição e o ECA, eles protegem a convivência familiar, né? Então, a criança ela tem como direito uma convivência familiar saudável. Então, isso é bem amplo, né? Não se restringe ao pai e à mãe. Então, assim, da mesma forma que não é só a mãe ou o pai que praticam a alienação parental, quem sofre alienação parental também não é só o pai ou a mãe. Às vezes é um avô, uma avó, um tio, enfim. Isso prejudica, né, o direito da criança de ter uma convivência familiar harmônica. Então, não se restringe aos genitores, né? É todo mundo da família e todo mundo que tem uma autoridade, uma responsabilidade, enfim, guarda da criança. Exatamente. Eu vi da cartilhinha que eu escolhi para trazer, para dar uma olhada, dar uma lida para a gente fazer esse debate, eu vi um depoimento muito interessante, né? De uma moça falando para o pai, dizendo, pai, eu sempre amei você, mas eu não me lembrava. Veja que como é chocante. Não lembrava isso depois de adulto, ela caiu a ficha que ela sempre amou aquele pai, mas ela não lembrava do quanto ela amava, de tanta informação contrária, né, que foi fortalecida na mente daquela criança durante tantos anos, que aquele pai não prestava, que aquele pai era sempre trazendo conotações negativas, né, com relação àquele pai para afastar a criança, não apenas fisicamente, mas até mesmo da memória. Veja como isso é triste e como isso é complicado. Gente, é muito. E essa moça, depois de crescida, né? Depois até de casada, ela fala isso, ela diz, ela se reconhece uma filha que ama, sempre amou aquele pai, que nunca viu de fato, efetivamente, nada daquele pai que fizesse ela odiá-lo, fizesse ela afastar dele, a não ser as coisas que ela ouvia da sua mãe. E assim, achei muito forte isso, sabe, Carol? Sim. Tem uns depoimentos que o pessoal está colocando. A gente poderia ler Sim. agora ou vamos deixar para ler depois? Não, acho que vamos ler agora já. Eu posso ler aqui, que ela disse assim, Júlia Santos fala, minha filha faleceu, minha neta mora comigo e ela e o pai brigaram. Ele simplesmente está há 1 ano sem ver a filha. Isso causou mudança no comportamento dela e cadê? Cortou. Eu não Mas, achei. Acho que ela está digitando aí. sim. Não, então, aqui, enfim, eu teria que analisar o caso, mas pelo relato a gente vê que é um caso de abandono afetivo, né? O Sim. pai que, enfim, não vê a filha, enfim, não se atenta para o direito da criança de ter uma convivência, né, com todas, com as famílias, né? Então, a família materna e a família paterna também. Seria esse o caso onde a gente poderia atribuir a autoalienação parental? Se no futuro ele vier a alegar alienação parental, né, a depender do caso, um meio de defesa é justamente a autoalienação. Você passou 1 ano sem ver sua filha, não teve impedimento, você quis, então isso é uma autoalienação, né? Enfim. Olha Ela aqui. disse que ficou órfã de pai e mãe. Pois é uma situação, a pior situação, não sei se é a pior, né? Porque todas as situações são bem delicadas, mas é muito triste você ser órfão de alguém vivo, né? A Enfim. Júlia, a Júlia é uma colega querida, ela tá fazendo serviço social, é uma profissional em formação, já no finalzinho. Bem-vinda, Ah, Júlia. que bom. É Então, isso.
Então, a questão eu gostei muito dessa questão da autoalienação parental, porque quando a pessoa passa muito tempo sem aparecer, muitas vezes, eu não sei, hoje talvez por conta de mais informações, isso aconteça menos. Mas era muito recorrente. Alguns anos no passado, os pais eles separavam da mãe, né, da criança, constituía um novo relacionamento e ficava tão absorvido naquele novo relacionamento que ele simplesmente esquecia dos filhos, da responsabilidade que tinha com os filhos. E eles sumiam por anos. Depois que caía a ficha, depois de alguns anos, né, talvez, eles voltavam, então, né, e procuravam. E que bom que procuravam. Nesse caso, se ele alegar uma autoalienação parental, vale então essa defesa. Não, você se autoalienou parentalmente, Carol. Então, nos casos que eu atuo, né, sempre tem alienação parental nas petições, né? Sempre alguém alega uma alienação parental. Então, geralmente, assim, as pessoas terminam num contexto de brigas, né? E muitas vezes querem penalizar outra pessoa através dos filhos, né? Isso acontece bastante. Então, assim, tem um caso que o pai de uma criança, ele alegou a alienação parental, disse que não tinha acesso à criança e pediu regulamentação de visitas. A gente foi de acordo, né? A mãe foi de acordo com a regulamentação de visitas e já tem um ano que está regulamentado, ele não apareceu. Então, assim, essa pessoa alegou alienação parental, mas e aí, né? Será que realmente ela estava sendo alienada do filho? Ou será que era uma escolha dela, né? Enfim, inclusive, assim, acontece demais da mãe pedir para o pai visitar, né? Requerer, assim, pedir ajuda, né? Que nem deveria ser uma ajuda, mas infelizmente ainda muita gente encara assim. E não ser atendida, simplesmente. E o pai tem N outras preocupações com o trabalho, com as coisas da vida dele, deixa o filho de lado e depois vem alegar a alienação parental, né? Também, a gente também tem que estar atento a esses casos. Tem de tudo, né? Assim, enfim. É muito diverso, é muito polêmico e é preciso um olhar não apenas profissional, né, mas acho que um olhar humano também, porque tem que pensar em todas as. São pessoas, né? Tanto quem está sofrendo alienação, como quem está sendo alienado parentalmente. A gente precisa desse olhar para todos nós, porque cada um tem uma história, né? Mas a questão principalmente para as pessoas que têm que se envolve tanto no segundo relacionamento, que absorve de modo completo a sua vida, que esquece que deixou filhos, né? Porque existe ex-esposa, ex-marido, mas ex-filhos não existem. Então, é bom se atentar mesmo para isso. E não apenas para o homem, isso é uma fala também para. Isso é para as mulheres também hoje em dia. Sim. Então, deixa eu ver aqui a quantos nós estamos, porque eu não peguei nem o relógio hoje. Tem 46 minutos já. Olha só, já passamos, está vendo como é rápido? Foi Então, rápido. para a gente não passar muito, eu vou então pedir para se tem mais alguém que quer comentar, que quer fazer perguntas, façam agora, porque nos breves 5 minutos a Carol vai falar algo que ainda tenha deixado, porventura, e fazer as considerações finais. A Júlia está dizendo aqui ainda que, inclusive, ele deveria estar pegando a cada dia, a cada 15 dias a criança, e não faz. Isso acontece mesmo. Depois não pode alegar, né? Depois não pode alegar a alienação parental. Pois é. Então, pessoal, se você tem alguma pergunta, esse é o momento de fazer. Eu vou passar já a palavra para a Carol. Tá vendo? 40 minutos é nada, é assim, ó. Mas vou passar para a Carol. É porque depois que termina esse vídeo, eu salvo
e depois eu subo ele no canal que eu tenho no YouTube. Então, quando o vídeo fica muito longo, é ruim, as pessoas não conseguem, não têm paciência de ver. É, de fato. Então, por isso que eu fiz ali uma enquete, né? E ganhou os 40 minutos, a gente agora reduziu esse tempo para 40 minutos. Carol, é o seu momento de você fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer muito. Eu sei que a gente tem muito assunto para tratar ainda dentro mesmo desse tema, com certeza. Sabemos que nunca vamos esgotar um assunto como esse, mas tem muita coisa ainda para ser debatida. Quem sabe a gente não marca aí uma segunda em algum momento, mas a palavra agora está com você para você fazer suas considerações. E eu quero agradecer pela sua. A sua boa vontade, né? Por você estar disponível, essa disponibilidade sua. Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço, eu queria muito agradecer o seu convite, né? Eu queria dizer que sem vocês, né, assistentes sociais, a gente não consegue realizar o nosso trabalho, assim. Então, reconhecendo a importância da profissão de vocês, né, junto com os psicólogos que nos ajudam, nos auxiliam nos casos, na maioria dos casos das varas de família, né, sempre tem que ter esse acompanhamento. E agradecer, foi a minha primeira live, eu estava um pouco nervosa, mas eu queria agradecer demais. Você não falasse, ninguém ia saber. Mas eu me entrego, né? Da próxima vez eu não falo. E lembrando, assim, que sempre a gente tem que pensar no melhor interesse da criança, né? Eu sei que às vezes a gente termina um relacionamento, quer matar a pessoa, mas realmente tem que ser pensada, a criança tem que estar no centro disso, sabe? Porque tem, inclusive, estudos que mostram como isso interfere até no desenvolvimento cerebral da criança, né? Essa ausência, essa briga entre os pais e entre as famílias, né? Isso afeta bastante as crianças. E é isso, assim, como você disse, não tem como esgotar o assunto, porque a gente pode falar numa live de 40 minutos e a gente pode fazer um tratado sobre alienação parental. Tem vários livros sobre, de muitas páginas. Então, realmente, é um tema que não se esgota, né? Mas fica a indicação aqui do documentário, né, Allen versus Farrow, que eu achei bem interessante, assim, para a gente ver o outro lado também, eu achei bem importante. Queria agradecer as minhas amigas que entraram aqui, meus amigos e minhas amigas, porque, né, sem amigo a gente não é nada. E é isso. Muito obrigada e fico à disposição. Perdão, Carol. Boa noite, pessoal. Desculpem o atraso. Vejo que perdi muita coisa já. Infelizmente, Val, a gente já está no final, né? Como nossa live encurtou, encolheu para 40 minutos. 40 minutos foi muito pouco, assim, ficou um gosto de quero mais, mas isso é bom, porque é motivo da gente voltar, né, Carol? Com uma segunda live aí vai combinar, certamente. Certeza. Um abraço a todas. E assim, se tiver, depois se você puder enviar o link, onde é que fica o documentário? Você pode indicar pra Eu gente? assisti na HBO. Eu não sei se está em outro lugar, mas eu assisti na HBO. Eu vou compartilhar com você o post que eu fiz sobre alienação parental baseado nesse documentário. Aí, se você quiser divulgar e tal, enfim. Isso, Valdefânia. Vai ficar assim no canal do YouTube. Vou deixar salvo aqui também na minha página, tá certo? Um abraço, Jéssica Rodrigues. Jéssica, te Amiga, amo. companheira, irmã, um abraço. Um beijo para todos, para todas. Boa noite e até a próxima live, se Deus quiser. Carol, muito obrigada, minha irmã, minha amiga. Eu que agradeço. Boa noite, boa noite. Boa noite. Até logo. Deixa eu ver se eu consigo sair, né? Eu não sei nem sair. Mas eu sei. Eu só faço as lives no celular de Vitória. Mas aqui, ó, ao vivo, saindo. Removo Carol. Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite. Gente do céu. Por que que...